Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal LS Podcast. Hoje tá maravilhoso, né? Mais um testemunho abençoado aqui no nosso canal. Queria agradecer de coração o nosso irmão, amigo, presbítero Luciano Brito. Olha, que testemunho abençoado, né? Você que está do outro lado aí, se você tiver paciência, se você quiser também indicar para pessoas que passaram por dificuldade, esse homem de Deus simples, que enfrentou, né? Passou e enfrentou dificuldades no alcoolismo, dificuldade na depressão, enfim, entre outros percalços que ele passou, mas ele recebeu a bênção de Deus. Esse testemunho é um testemunho maravilhoso também, que vai somar aí, vai servir de bênção na sua vida e na vida daqueles que vão assistir esse testemunho abençoado aqui do nosso irmão, presbítero Luciano Brito. Que bênção! Deus abençoe, meu querido. Que o Senhor venha abençoar grandemente você e sua família. Eu tenho certeza que a graça de Deus vai trabalhar na vida de você aí, da sua família, sempre. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te honrando, te guardando. E seja esse homem simples, essa pessoa simples aí, que Deus sempre se agrada dos simples. A palavra de Deus diz, né? Deus dá graça aos simples, mas ele abate ao soberbo. Que Deus vai abençoar. Também agradeço também ao nosso evangelista, que chamo de pastor também, evangelista Rogério Soares. Deus abençoe, meu querido. Obrigado pelos contatos que você tem passado aqui. Tem servido de bênção para os irmãos que estão ouvindo e assistindo essa programação no nosso canal, que é LS Podcast. Queria agradecer a todos os inscritos do nosso canal. Estamos chegando lá, graças a vocês. Sem vocês não conseguiríamos, isso é fato. É uma união de todos, né? Cada um fazendo uma parte. Só de você se cadastrar aqui no canal, se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar, já está ajudando muito. E eu tenho certeza que se você está somando no reino de Deus, Deus vai te abençoar também por isso. E estamos chegando, com a graça de Deus aí, a 1K, né? Ou chegando já, né? Faltando pouco, né? Poucos inscritos para nós chegar a 1K. Eu tenho certeza que vamos chegar lá e vamos passar para a graça de Deus, né? Não para vanglória minha, não. Mas porque Deus, ele faz isso, né? Ele faz isso, porque ele quer levar a mais pessoas o testemunho e a bênção de Deus. Mas vamos para o testemunho aqui do nosso presbítero, pastor Brito. Deus abençoe. Vamos para o testemunho, Deus abençoe. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um privilégio poder estar participando desse podcast abençoado, né? Me chamo Luciano Brito, sou aqui do Grajaú, São Paulo. Moro aqui, mais precisamente, no Cantinho do Céu. Estamos aqui por bondade e misericórdia de Deus e gostaria de contar o meu testemunho de vida, né, para que pessoas conheçam, para que pessoas saibam o que Jesus ele faz na vida do ser humano. Né? Ainda muito cedo, lá no interior de Pernambuco, sou da cidade de Garanhuns, estou morando em São Paulo, mas sou da cidade de Garanhuns, Pernambuco, né? Através de amizades, e não amizades de fora, mas vizinhos, pessoas bem próximas, né? Aquelas pessoas que a gente costuma se criar, principalmente no Nordeste, com aquela farra, com aquela alegria, né? Mas o tempo vai passando e às vezes as pessoas, né? O jovem se torna adolescente, e muitas são as influências, né? Dificilmente a pessoa ela procura uma influência boa, né? Alguns procuram, já começam com cigarro, vamos dizer assim, né? O tal do tabaco, né? O cigarro, e a partir daí vai desencadeando para outros vícios, né? Como maconha, por exemplo, né? E pessoas chegam a usar vários tipos de drogas através, né? Começa pelo cigarro e segue aí vai para a bebida, depois vai usar algum tipo de droga aí, ou várias drogas juntas, né? E comigo não foi diferente, nunca fui usuário de drogas, né? Mas fui aprisionado por um vício, né, chamado vício do alcoolismo. Quero contar para os irmãos, né, porque por ser uma coisa legalizada, as pessoas pensam que é algo legal. Não é legal, né? Por ser legalizado não é algo legal para a vida de alguém, não. Muitas pessoas, muitas famílias têm sido destruídas por causa do vício do alcoolismo, né? Eu acredito que você que está vendo esse vídeo aqui, você sabe de alguém que teve o casamento destruído por causa do alcoolismo,
você sabe de filho que briga com o pai por causa do alcoolismo, você sabe de alguém, né, de filha que sai de casa por causa do alcoolismo, você acredito que você já ouviu história de alguém que foi destruído por causa desse maldito vício do alcoolismo. E comigo não foi diferente, né? Eu ainda muito novo, com aproximadamente 13, 14 anos, mais ou menos, lá no interior de Pernambuco, mais precisamente em um povoado chamado São Pedro de Garanhuns, né? Acredito que você já ouviu falar deste lugar, São Pedro de Garanhuns. Ainda muito novo, comecei, a partir das influências, né? Me envolver com o alcoolismo, me envolver com o álcool, e aquilo me levou a um estado de miséria, meus amigos, meus irmãos, né? Quero relatar aqui o que o alcoolismo foi capaz de fazer na minha vida, se não é o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não estaria contando esse testemunho aqui, né? Comecei ainda muito cedo me aprofundar no alcoolismo, no vício do alcoolismo. Repito, não era usuário de droga, nunca usei drogas, mas esse vício maldito me aprisionou e me fez um jovem prisioneiro, né? Eu fiquei dos meus 13 anos, 14 anos, aos 22 anos, que foi, né, o tempo que Jesus me libertou, lá em 99, né? Eu vou chegar lá. Jesus me libertou em 99 desse maldito vício, né? Então eu comecei a me aprofundar andando em festas, né? Festas lá no interior de Pernambuco, é o que não falta. E havia uma festa chamada Vaquejada, há uma festa chamada Vaquejada, e eu não perdia uma festa daquela. Mas chegando naqueles lugares, naquelas festas, né? Eu bebia sem controle e às vezes não sabia o que estava fazendo. Eu lembro que teve um tempo que eu saí com um amigo meu para nós ir para uma festa dessa chamada de vaquejada, né? E chegando lá, eu bebia sem controle, né? Eu, naquele vício ali, e certas horas da noite, eu lembro por alto assim, o meu colega me disse, né? Me contou com detalhe, depois, né, estávamos ali naquele pátio, e de repente passou uma moça muito bonita, e eu falei ali algo que não deveria falar com aquela moça. E de repente o pai daquela moça, ouvindo aquilo ali, ele já chega perto de mim com a arma apontada. Foi o que você falou para minha filha? A minha sorte é que aquele meu amigo, ele era colega de infância daquele rapaz que era o pai daquela moça, né, que puxou aquela arma e com certeza iria me fazer o mal, né? Então o meu amigo chegou e disse: não faças nada com ele, porque ele é meu colega, eu sou vizinho dele e ele está comigo, não faça nada. E ali eu creio que a mão de Deus já entrou com livramento através daquele meu colega, né? Essa foi uma das coisas que me aconteceram, né? Vai ter coisas que me aconteceram aqui que eu não vou nem relatar, porque não vale nem a pena relatar, né? E eu fui prosseguindo nesta vida, né, viciado na cachaça, né, na bebida alcoólica. E você sabe que quando o jovem ele começa a exagerar nesse vício, ele literalmente ele perde a moral, né? Aquele jovem que encontrava aquelas namoradas, né? Tinha um sonho de casar, aquele jovem que tinha seus projetos ali, aquilo ali ia consumindo, né? E comigo foi assim, né? De repente eu me pego, com o passar dos tempos, eu me pego em depressão, né? Às vezes eu ia para as festas, às vezes eu ia para os lugares junto com meus próprios colegas, e quando era no outro dia que a gente chegava em casa, que amanhecia o dia que a gente chegava em casa, os colegas diziam: tu tá lembrado do que tu aprontou, né? Ontem? Tu tá lembrado do que tu aprontou? Não tô lembrado não, né? E às vezes era coisa que a gente falava, palavras que não poderia falar no meio das pessoas, né? Pessoas que a gente xingava e quando era no outro dia nem se lembrava, né? E eu comecei a ficar com aquilo na mente e aquilo foi me levando a um estado de tristeza profunda, né? Eu entrei em depressão, irmãos. E aí, quando você está em depressão, aí é que você vê, né? Você vê que a depressão, ela precisa ser tratada pelo médico. Mas eu posso dizer aqui que 90% de uma depressão ela tem algo maligno, né? Primeiro, o diabo te arrasta para algo
e depois aquilo te aprisiona, né? E no meu caso foi o vício do alcoolismo. Aquilo me aprisionava, né? E eu comecei a ficar depressivo. E o depressivo é o seguinte, ele só pensa em dormir, né? Não existe sonho, não existe projeto, não existe nada. E no meu caso eu só chorava. Eu me levantava, minha mãe dizia: o que é que você tem? Eu não sabia dizer, só chorava. Até que um dia minha mãe me levou no médico e o médico deu o decreto ali que eu estava com depressão, né? Agora começaram a passar aqueles remédios para me tomar, né? E o remédio que o médico passa para quem está com depressão é só para dormir. E eu dormia o dia inteiro. Quando era noite, tomava mais remédio para dormir. Quando era no outro dia que acordava, tomava remédio para dormir novamente. E aquilo me deixou preso, né? Me deixou preso em cima de uma cama. Mas mesmo assim, eu ainda, às vezes eu ainda saía com meus amigos, né? Saía com meus amigos e a gente ia para as festas, né? E eu sentindo aquela tristeza profunda, nada tirava aquela tristeza, porque na realidade eu estava andando por um caminho que para mim parecia um caminho de vida, mas era um caminho de morte, né? Que inclusive eu quero deixar aqui, né, uma palavra que está em Provérbios que diz assim: há caminhos que parecem direito aos olhos dos homens, mas que o seu fim são caminhos de morte. E eu andava por esse caminho, irmãos. Provérbios, se eu não me engano, 14:12, se eu não estiver enganado, deixa eu olhar aqui. É isso mesmo. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Né? E eu andava a passos largos por esse caminho, irmãos. Né? Aí, de repente, foi passando o tempo, né? O tempo foi passando ali, e eu, aquele jovem triste, cheio de tristeza na minha alma, né? Agora começou a surgir um sentimento. E que sentimento era esse? Sentimento de suicídio, né? Satanás agora colocava em minha mente que eu já não tinha valor para nada, irmão, né? Meu pastor que está, né? Que estamos juntos aqui. Satanás, ele dizia na minha mente que eu já não tinha valor para nada, que eu já não prestava para nada, que eu podia esquecer algum projeto, algum plano que surgisse na minha mente, porque eu não ia servir para nada nesta terra. E que a solução para a minha vida era me suicidar, tirar a minha própria vida, né? E assim foi, irmãos. Eu pensava isso de dia e de noite, né? E quando foi um dia, eu fui para uma bendita festa de vaquejada, né? Eu costumava ir para essa festa de vaquejada. E chegando naquela festa de vaquejada, eu lembro que a gente bebia sem parar, eu e meu amigo, a gente bebia sem parar ali. E quando foi certas horas da madrugada, acredito que 2 horas da manhã, por aí, né? Eu lembro que eu sentia muito frio, né? Sentia o meu corpo tremendo de frio. E eu não entendia que frio era aquele, e de repente eu vi um barulho assim, né? E eu abri os meus olhos e quando eu olhei assim, eu estava deitado, né, sobre a terra fria, irmão. Tinha neblinado, tinha chovido ali, todo mundo procurou um abrigo e eu estava ali, né? Mais ou menos 1h30, puxando para 2 da madrugada. E quando eu me vi naquele estado ali, irmãos, eu simplesmente me sentei ali e eu chorava que soluçava assim sentado, né? Eu dizia: não, para mim não tem mais jeito não, né? O pessoal que me conhece todinho, meu padrasto, um homem muito bem sucedido, né? Tomava conta era gerente de fazendas grandes. E eu fiquei pensando, eu digo, todo mundo que me conhece neste lugar me viu aqui nessa situação. Então, para mim, não tem mais jeito. O que me resta é realmente o que está surgindo na minha mente, né? E eu lembro que passava uma rodovia federal assim embaixo, e eu via ali os barulhos dos carros passando, dos caminhões, né? Caminhões de transportadoras, caminhões que fazem o transporte de várias coisas, combustível e muitas coisas. E eu pensei assim, eu vou ali, né? E hoje eu vou resolver isso. E fui, quando cheguei lá, né? Fiquei assim aguardando um caminhão bem grandão que vinha assim, eu vi o farol do caminhão um pouco distante.
né? E eu falei, agora eu vou acabar com minha vida porque eu não presto para nada, não sirvo para nada e para mim não tem mais jeito, né? E quando aquele caminhão vinha, meu irmão, né? Parti para me jogar na frente daquele caminhão. Mas Jesus, quando ele tem um plano com a pessoa, irmãos, ele arranca a pessoa das garras de Satanás na última hora, né? Eu lembro que eu soluçava de chorar ali e quando eu parti para me jogar na frente daquele caminhão, senti a quentura do motor do caminhão assim, de tão perto que eu cheguei, né? De repente eu ouvi um sentimento assim, como que uma voz. Eu não vou dizer que eu ouvi uma voz, mas veio um sentimento muito forte na minha mente, mesmo eu estando naquela situação, né? E disse: não faças isso, porque tu és muito valoroso para mim. Aleluia. Irmãos, quando veio aquele sentimento assim, de repente veio algo como que eu não sei explicar, como não sei, realmente eu não sei explicar, como algo que estava me protegendo ali. Eu sentia como eu vou definir como uma brisa, mas era algo muito mais especial, irmão, naquela madrugada, né? Eu sentei no acostamento assim, sentindo o cheiro da quentura do motor daquele caminhão ali, de tão perto que eu cheguei para me lançar na frente, né? E o caminhão passou assim, e o motorista do caminhão, ele deu uma freada assim, que ficou a marca dos pneus, né? Desviando, e me xingou de tudo quanto não presta ali, e eu simplesmente sentei lá, né? E senti como que uma voz falando comigo: não faças isso, você é muito valoroso para mim. E naquele momento eu não entendia muito bem o que era aquilo, mas eu sabia que existia algo me protegendo ali da morte, né? E eu sentia como que uma brisa assim junto de mim, algo, uma presença maravilhosa que estava comigo, né? Aí eu me sento no acostamento daquela rodovia e daqui a pouco eu vejo um carro vir, né? E foi diminuindo a velocidade e por incrível que pareça, era um colega do meu padrasto, né? Que eles faziam negócio em gado lá. E aquele rapaz, ele me conheceu, ele viu que eu estava sentado lá na guia da rodovia lá, chorando, né? E ele: o que é que tá fazendo aí, meu amigo? Entra aqui, vamos embora para casa. Aí eu entrei no carro dele ali, né? E ele me deixou na casa de um cunhado que tinha na vila chamada São Pedro de Garanhuns, né? Ele me deixou na casa do meu cunhado em segurança ali. Ali eu dormi, né? E por incrível que pareça, irmão, né? A partir daquele dia ali, eu ainda continuei no vício, mas algo já estava mudado em meu coração. Algo já estava mudado. Eu, em vez de assistir filme de terror, né? Nas madrugadas que eu gostava de assistir, em vez de assistir outras coisas, começou a surgir um desejo de eu assistir programa de igreja evangélica, né? Eu não sei se eu posso falar aqui o nome das igrejas, meu irmão. Fica tranquilo, pode falar, fica tranquilo. Amém. Então eu comecei assistindo, né? O pessoal critica as igrejas, eu não critico, não, porque foi a partir dessas igrejas aí que eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Primeiro, comecei a assistir programas da Universal, né? Depois eu assistia programa na madrugada do pastor Silas Malafaia. Eu assistia programa do missionário R.R. Soares, né? E aquilo era como algo que estava penetrando no meu coração e trazendo algo bom, irmão, causando um desejo, uma sensação assim maravilhosa. E olhe como Deus é fiel na nossa vida. Deus, a partir deste dia, né, que eu queria arrancar a minha vida, mas Jesus, com a sua poderosa mão, não deixou, né? A partir desse dia surgiu esse desejo de eu assistir esses programas, e aí Deus começou a enviar irmãos na minha casa para pregar o evangelho para mim, né? Tem um irmão chamado Adeildo. Esse irmão, ele é primo da minha esposa, né? Ele já era crente, foi transformado também. Ele vivia no alcoolismo e Jesus transformou a vida dele. E esse irmão tirava a vida dele para falar do evangelho para mim. Às vezes eu ia no caminho assim, daqui a pouco o irmão surgia do nada e começava a pregar a palavra de Deus para mim, né? Outras pessoas, às vezes, eu ia por caminho assim e vinha aquele grupo evangelizando, irmãos, e começava a falar para mim que eu era uma alma preciosa para Jesus,
É por isso que eu acho importante, né, o evangelismo, irmão. Mesmo com toda a mídia, né, um podcast como esse aqui, isso aqui é uma maravilha para pessoas se achegarem a Jesus. Que Deus continue abençoando, meu irmão, né, por essa iniciativa aí, que muitas almas, com certeza, elas vão ter um encontro com Cristo Jesus através desse podcast abençoado, né? E as pessoas do nada surgiam e começavam a falar de Jesus para mim, né? Falava a respeito do Evangelho, e cada vez mais que as pessoas falavam, meu irmão, né? Meu coração se enchia de algo que eu não entendia, né? Aquela angústia e aquela tristeza, ela começou a dar lugar para uma alegria inexplicável que eu não entendia ali no meu coração, né? Eu sempre gostei de cantar em casa, ou com violãozinho, ou com teclado, né? Desde, mesmo até quando eu não era crente, eu sempre gostei de cantar em casa, né? Se os irmãos entrarem na minha rede social, aí os irmãos vão ver que eu sempre gosto de estar cantando, e agora muito mais para Jesus, né? Então eu tinha um violãozinho, eu começava a cantar os hinos de Mato Nascimento, né? Os hinos facinho de tocar, 3 notas ali, e eu começava a cantar, e daqui a pouco eu quando eu deparava, quando eu pensava que não, eu já estava chorando, né? Sentindo algo maravilhoso que vinha do céu. Então aquela tristeza, ela começou a sair do meu coração e começou a dar lugar para uma grande alegria, né? A qual hoje tem se multiplicado. E hoje eu entendo. Naquele tempo eu não entendia muito bem ainda, né? Hoje eu entendo que é o príncipe da paz no nosso coração, na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que é, né, a paz de Cristo que excede todo o nosso entendimento. Ele excede o nosso entendimento, né? Nos faz entender além do que o homem possa entender, né? Cristo, ele nos faz, a paz de Cristo nos faz, né, abrir a mente e entender, né, aquilo que foi nos revelado, né? Eu gosto sempre de citar quando Jesus olha para aqueles discípulos e diz: Pai, graças te dou por ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos, mas ter revelado a esses pequeninos. Então existe uma revelação sobre a minha e a tua vida, meu irmão. E assim eu fui, né? E daqui a pouco eu andando naquela vila ali à noite, né? Ainda Satanás, ele ainda, né, estava trabalhando ainda para que eu não me aprofundasse no evangelho, né? E eu, naquela vilazinha ali, eu andava de cavalo, irmão. Eu gostava de andar montado a cavalo, né? No interior de Pernambuco ali, eu sempre gostei de andar montado em um cavalinho, né? E um dia eu vou passando numa Assembleia de Deus de Belém, irmãos, lá em São Pedro de Garanhuns. Quem vê esse vídeo aqui vai confirmar o que eu estou dizendo, né? E daqui a pouco uma voz maligna entra no meu coração e diz assim: olha, entra dentro dessa igreja aí, acaba com esse curso agora, entra com cavalo e tudo aí, né? E eu ainda estava em transformação ainda, né? E naquele dia eu acabei dando lugar ao mal, né? Eu andava armado também, e aí dentro daquela igreja ali, o piso baixinho assim, meu, eu entrei dentro da igreja montado no cavalo e com um revólver na mão, assim, né? Os irmãos tudo conhecido ali, foi aquele alvoroço, né? E os irmãos ainda vieram em cima de mim, pegaram a arma e puxaram o cavalo para fora, né? Me sentaram lá e eu fiquei lá sentado, né? Disso aí eu não lembro, eu só lembro porque os irmãos me falaram, né? Tinha um cunhado meu que estava na igreja e ele relatou tudo certinho, mas eu não lembrava disso. Então, aí ali era um domingo à noite, quando foi na terça-feira, né? Eu tive a necessidade de ir cedo nesse povoado, e daqui a pouco eu vou passando, quem eu encontro? O pastor daquela igreja, o saudoso pastor Geraldo, né? Um homem abençoado por Deus que hoje dorme nos braços do Senhor, né? Sua esposa, a pastora Geraldina, né? Que hoje mora no Recife, é a viúva pastora Geraldina, né? E aquele homem, ele olhou para mim assim, e eu envergonhado, querendo sair ali para ele não... Pensei que ele ia brigar comigo, né? Os irmãos tinham falado o que eu tinha aprontado no domingo. Aí ele disse: ô jovem, eu tenho algo para te falar. Aí eu fiquei assim, assustado, pensei que ele ia me xingar. Aí ele disse: olha, você não imagina o projeto que Jesus tem na tua vida, viu? Você é uma alma preciosa para Cristo, viu? Aí eu falei: mas pastor, me perdoe por aquilo que eu fiz no domingo. Ele disse: não foi você que fez, não.
Eu sei que não foi você, não era você que estava ali, não. Agora, hoje, eu sei que é você que está aqui. Né? Você está em sã consciência e o Senhor está me mandando falar para você que Ele tem um projeto lindo na tua vida. Irmãos, aquele pastor não falou muita coisa, não, que eu desabei no choro ali. A graça de Deus penetrando no coração, desabei no choro ali, irmãos. Né? Eu acho que eu devo ter chorado mais ou menos uma meia hora ali, sem, sabe? Quando você chora sem consolo assim, e Jesus vai lavando você por dentro, assim, arrancando todo mal, toda angústia, tudo que não presta, né? Aí quando foi no próximo domingo, irmãos, eu falei para minha mãe, hoje, ó, aconteça o que acontecer, eu vou pro culto naquela igreja do pastor Geraldo, viu? Né? E eu ainda com a carteirona de cigarro no bolso, né? Ainda querendo ainda pender para o vício, meu irmão. Aí chego naquela igreja, ouvi aquele culto, ouvi os louvores, ouvi a pregação. Não terminou aquele culto, né? Aí o pastor, aliás, antes de terminar o culto, o pastor fez o apelo, né? Antes dele fazer o apelo ali, né? Eu já estava em lágrimas chorando, né? E ele disse: olha, você que está com a carteira de cigarro no bolso, jogue fora. Todo vício hoje está caindo por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus está te libertando. Para você saber que Jesus te libertou hoje, você vai jogar esse cigarro fora e não vai sentir mais vontade de fumar, e nem de beber, e nem de se prostituir, nem de nada. Né? Aí, quando ele acabou de falar aquilo, eu disse: eu estou, pastor. Aí puxei a carteira de cigarro do bolso, ele pediu para os irmãos pegar ali, né? Tinha um esgoto assim que passavam água suja lá. Ele disse: olha, joga ali porque Jesus está libertando ele hoje de todo o vício em nome do Senhor Jesus Cristo. E ali eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo naquela igrejinha, irmãos. Né? Você não imagina como era simples aquela igreja. Mas foi nessa igrejinha simples que eu tive um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Né? Eu conto isso aqui porque eu sei que existem mães, né, e pais que já estão desesperados, irmão. Não sabem o que fazer, né? Pessoas que vão ver esse vídeo. Não sabem o que fazer com o seu filho, né? De repente o neto viciado. Já foram em lugares de tratamentos, clínicas, né? Não é que, que é errado ir em clínicas para se tratar desses negócios de droga, de álcool. Não, não é errado, é bom. Mas olha, eu quero te dizer que o único que liberta o homem, né, sem precisar de tratamento algum, né, é o Senhor Jesus Cristo. Quando você dá um passo para ele, né, ele próprio disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Né? Se você disser assim: hoje eu me entrego para Jesus e Jesus vai fazer a obra na minha vida, tenha certeza que Jesus vai fazer a obra. E por completo, viu? Você não vai precisar tomar comprimido, tomar nada, porque Jesus, ele é aquele que transforma. Eu não sei se preciso dar um intervalo, meu irmão. Não, né? Pode ficar tranquilo. Mas eu tenho algo para contar, né? Depois que Jesus me libertou, né? Você sabe que o jovem, ele vem lá do mundão, ele não suporta, né, vivendo no evangelho sozinho. E a primeira coisa que você pede, a primeira bênção que você pede, todo jovem faz isso, né? E eu não fui diferente. É uma esposa para ser sua companheira ali, para compartilhar ali, para você compartilhar sua vida com ela, né? E quando eu me converti, irmãos, quando Jesus teve misericórdia de mim e me encontrou, né, a primeira coisa que veio na minha cabeça, né, foi uma esposa. Só que já havia uma jovem, né, que inclusive ela e o pai dela, que era diácono nessa mesma igreja, ela passava e às vezes me via caído na sarjeta, né? Só que eu mesmo naquela situação, antes de eu me converter, né, elas passavam com a bibliazinha debaixo do braço assim, é um povo muito simples. E às vezes eu estava lá caído na sarjeta, né? O vício me aprisionando. Aí a mãe dela olhava para ela e dizia: mas rapaz, um rapaz tão bonito, né? Um rapaz tão de presença numa situação dessa. E às vezes eu estava na praça assim, né? E essa moça, ela passava, irmãos,
E eu sentia algo assim, né? Eu não achava que tivesse possibilidade por eu viver naquele estado ali, aprisionado naquele vício, mas eu sentia algo no meu coração e algo me dizia, eu ainda vou me casar com essa jovem, né? Mesmo não tendo possibilidade, né, irmão? Do jeito que eu vivia. Mas quando Jesus faz a obra, ele faz a obra completa e ele manda tudo certinho, aquilo que você precisa, né? E de repente depois que eu aceitei Jesus, né? Aí ia naquela igreja ali, essas jovens cantavam no conjunto, ela e mais três, acho que três irmã dela, mais um irmão. E ali a gente foi se aproximando, irmãos, né? E eu sei que com 3 meses que eu estava crente, por bondade e misericórdia de Deus, né? Comecei a namorar com essa jovem. Muitas pessoas até disseram que ela não estava vigiando, porque eu era simplesmente um novo convertido, né? Perdão. E 3 meses, né? Eu comecei a namorar com elas. Eu sei que com 8 meses, Deus preparou tudo, né? E a gente se casou para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? O mesmo pastor que pregou para mim, abençoou o nosso casamento, né? Com muita alegria. Essa foi a primeira bênção que Jesus preparou para nossas vidas, né? E a gente ficou ali, começou pagando aluguel, daqui a pouco Jesus usa minha mãe e diz, olha, eu vou comprar uma casa para vocês, né, para vocês pararem de pagar aluguel. Ali eu já via Deus trabalhando, irmão, né? Daqui a pouco veio o primeiro filho meu, que hoje tem 23 anos, que se chama Mateus, né? Primeira bênção, a Bíblia diz que filhos são bênçãos de Deus. É verdade. Né? E eu creio assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco veio o segundo filho, né, que se chama Miguel, hoje tem 10 anos de idade. Né? Uma bênção de Deus, meus filhos. Né? Tenho orado e entregado eles na mão de Deus, para que Deus abençoe eles e eles sejam bem-sucedidos, né? E assim nós fomos caminhando, irmãos, né? E chegou uma época que a gente decidiu vir para aqui, para São Paulo, né? Uma irmã da minha esposa morava aqui e disse, olha, vem para cá porque aqui é melhor para vocês e tal. E eu sei que Jesus preparou todo o caminho, né? E a gente veio embora para Jundiaí. Ficamos 1 ano em Jundiaí, depois viemos para aqui, para a capital. Moramos aqui na região do Grajaú, mais precisamente no Cantinho do Céu, né? E assim nós fomos caminhando com Cristo, né? Eu vou relatar aqui porque era um sonho muito grande que eu tinha, né? Aí a gente veio congregar em um ministério, né, que era conhecido por ministério em Santo Amaro, não sei se o irmão conhece, né? Hoje é Adsa Brasil. Quero até mandar um abraço para todo o pessoal de lá. A gente ficou 15 anos nesse ministério, né? E ali aconteceu uma coisa boa comigo, né? Um pastor chamado Rony Dias, que era o pastor do campo, ainda hoje é pastor do campo Grajaú, né? Através dele eu realizei um sonho, né? Eu tinha um sonho muito grande, né? Eu ouvi aquelas rádios AM lá em Garanhuns, aqueles programas evangélicos, né? E eu ficava escutando assim, e eu dizia, meu Deus, como é que a gente consegue falar numa rádio dessa? E daqui a pouco Deus usou o pastor Rony Dias, né? E ainda hoje é pastor do campo do Grajaú, para me abençoar, para fazer o programa dele. Ele fazia o programa na sede lá próximo à Alameda, né? E ele passou o programa para mim fazer, e aquilo para mim foi uma honra muito grande, né? Eu tinha vontade de fazer aquilo ali, e eu sei que agora eu passei a fazer aquele programa, né? E quando foi com o tempo, o pessoal lá começou a me abençoar para mim fazer a sonoplastia da rádio, né? Fazer a mesa da rádio ali para o pessoal que fazia o programa. Então eu trabalhava em outro trabalho à noite, e eu vinha de manhã e ficava ali até mais ou menos 1 da tarde. Então Jesus... isso foi um sonho que Jesus realizou meu e ainda, né, ainda me pagava, o pessoal ainda me pagava um salário lá para mim fazer aquele programa, né? E a gente foi caminhando, e Deus, ele tem o seu tratado, né, com nossas vidas. Não é como a gente quer. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são um, os pensamentos nossos são um e os de Deus são outros, né? A Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós. E aí a gente foi caminhando ali,
E ficamos 15 anos nesse ministério, e 3 anos eu fiquei fazendo esse programa de rádio do pastor Rony Dias, que para mim foi uma honra muito grande, e eu quero até agradecer aqui nesse podcast, né, que ele vai ver esse vídeo. É um homem abençoado, que Deus continue abençoando ele, né? Mas aí chegou uma hora, irmãos, que Deus começou, né, a falar comigo que tinha algo ministerial na minha vida, né? Só que eu achava que era naquele ministério, mas na realidade não era, irmão. Não era naquele ministério, né? E daqui a pouco Deus começou a incomodar, a gente ia no monte e Deus dizia, olha, eu tenho um chamado para ti. Eu tenho algo para fazer na tua vida, eu vou te honrar e não vai demorar muito, né? E ali eu passando por umas provas, né? Os irmãos sabem que, né? Independente de ministério, não estou dizendo que no ministério que eu saí eu passei muitas provas, mas em qualquer ministério que você chegar, você vai ser provado, porque Deus prova para poder aprovar, não é isso, meu irmão? Exato. Então, ali eu passei por muitas provas, né? Recebi bênçãos, mas passei por prova. E daqui a pouco, né, uns pastores conhecidos nossos lá de Garanhuns, Pernambuco, né? Junto com um pastor irmão meu biológico, né? Eles começaram a me ligar dizendo que Deus estava incomodando para que eles viessem aqui ungir, né, a minha vida e a vida da minha esposa, e eu ao presbitério, né, com ação pastoral, e a minha esposa a missionária. E eu, meu Deus do céu, né? Esse negócio só pode ser de Deus, porque Deus falava no monte, né? Eu chegava na igreja, Deus falava a mesma coisa, ia para o monte, Deus falava a mesma coisa. Chegava em casa, os pastores me ligavam e mandavam mensagem no WhatsApp, olha, Deus está incomodando a gente para a gente ir para São Paulo, a gente vai montar uma caravana e a gente vai ungir você, porque a gente tem momento que a gente fica, né, fica pensando assim, será que é de nós mesmos? Né? Mas eu sabia que não era deles, porque Deus estava falando no monte, estava falando na igreja. Então, quando foi em 2021, né, a gente combinou, então tá certo, isso é de Deus, porque Deus está falando aqui também. Aí eles fizeram uma caravana lá, né, vieram as duas famílias, e aqui a gente, dia 5 de janeiro de 2021, né, eu, né, tive o privilégio, pela bondade e misericórdia de Deus, de ser ungido como presbítero, né, com ação pastoral. Irmão, aquilo ali foi algo maravilhoso que Deus fez na minha vida, né? Ele havia falado, e quando chegou na hora certa, ele cumpriu. Né? Porque a gente tem que entender que tudo tem seu tempo, né? Como lá em Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1, que diz assim, existe um tempo para todo propósito debaixo dos céus, né? De repente tem pessoas que estão vendo esse vídeo agora, né? E estão dizendo assim, será que Deus não está lembrado mais de mim? Meu irmão, minha irmã, se lembre que existe um tempo determinado para todo propósito, viu? Você pode estar chorando agora, mas vai chegar a hora de você sorrir. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, né? O choro pode durar uma noite, mas a tua alegria virá ao amanhecer, né? E aqueles irmãos ungiram a gente ali, foi uma festa, a igreja lotada, né? E a gente ficou com essa obra mais ou menos 1 ano e 9 meses, assim, por aí, né? Mas aí eu comecei a perceber, meu irmão, né? Pelas dificuldades que a gente começou a passar, né? Por aluguel, tal. Eu comecei a perceber que o agir de Deus na minha vida, né? Ele fez algo para, né? Às vezes até mostrar para o homem que quem manda é ele, né? E quem manda é ele. Às vezes o homem diz, não vai acontecer não na sua vida. Mas Deus já tem decretado lá em cima, né? Deus já tem decretado algo para mim e para a tua vida. E na hora de Deus acontece, né? E eu gosto sempre de buscar na Bíblia uma receita, né? Uma receita que não falha, meu irmão, né? Você que está vendo esse vídeo, você que está assistindo esse podcast, eu gosto de citar uma receita que não falha. A primeira receita é lá em Salmos 40, né? O salmista, ele disse, eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? E se ele ouviu o clamor do salmista é porque ele estava esperando com paciência e ainda estava clamando, né? A outra receita que está na Bíblia Sagrada, que vem direto do trono de Deus, né, através do Espírito Santo,
pela vida do apóstolo Pedro é, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós, de vós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6 e 7. Amém? Então existe o tempo determinado, não se desespere, né? Comigo, havia momentos que eu ficava desesperado assim, porque eu via o homem apertando de um lado, outro do outro, e eu desesperado, não vai acontecer não, não vai acontecer, eu acho que não vai acontecer. Mas na hora certa de Deus aconteceu, viu? Então, meu irmão, né? O meu testemunho é esse, existe mais coisas, né? E às vezes a gente até nem lembra. Existem livramentos de morte também, viu? Né? Voltando, quando eu estava lá fora ainda, né? Eu e mais 4 jovens, a gente uma vez saiu em um carro, né? Para ir, a gente trabalhava como vendedor de um negócio lá, e a gente um dia saiu para ir receber os dinheiros do pessoal com o carro da empresa, né? E aquele rapaz que dirigia, ele na estrada de barro, ele ia praticamente a 120, e chegou uma curva assim, ele se perdeu naquela curva e aquele carro ele capotou 4 vezes, viu? Eu ainda não tinha tido um encontro com Jesus, mas olha o livramento de Deus ainda, né? Lá atrás, ele capotou 4 vezes, mas o interessante é que aquele carro, irmão, ele parou assim em um pé de pau que a gente chama de braúna, lá em Pernambuco, baraúna, que é um pau bastante grosso assim, né? Aquele carro encostou naquela baraúna, só que do outro lado havia um buraco, onde aquele pessoal que quebra pedra, né? Tira pedra para pedreira, havia um buraco ali com mais ou menos uns 15 metros, né? De fundura. E aquele carro, curiosamente, né? Capota 4 vezes com nós e bate ali naquele pé de pau e não cai dentro daquele buraco. Me diga aí se não era a mão de Deus, né? Infelizmente, esse meu colega, ele não morreu nesse acidente, não faleceu nesse acidente, mas o ano passado ele sofreu um acidente e faleceu, né? Os que foram para Jesus estão seguros hoje, ainda hoje, viu? Tem presbítero, tem diácono, já tem evangelista, né? Aqueles meus amigos que foram para Jesus. Infelizmente, tiveram outros que não, né, não procuraram Jesus, alguns foram baleados, né? Morreram. Outros ficaram em cadeira de rodas e assim vai, né? Mas hoje eu estou contando o meu testemunho, o que Jesus fez por bondade e misericórdia de Deus. Então, o meu testemunho, meu irmão, é isso aí, viu? Né? Um pouquinho do que Jesus fez, né? Jesus já fez muito mais, mas esses poucos aí, resumido aí, essas coisas que Jesus fez, né? No meu ministério. Agora, pela misericórdia de Deus, eu tenho o privilégio, né? Para mim é um privilégio, né? Para mim é um privilégio servir a Deus como presbítero na casa do Senhor, né? Hoje sirvo ao Senhor, eu e minha esposa e minha família, em uma igreja chamada, né? Assembleia de Deus Ministério Sem Fronteira. Meu pastor é pastor João Batista, pastora Vilma, né? Com toda a família abençoada ali, levitas abençoados, né? Estou muito feliz servindo a Deus como presbítero ali, para a honra e a glória do nome de Jesus. Então, meu testemunho é esse aí. Que Deus continue abençoando você, meu irmão. Eu quero te dizer que sou grato, né? Sou muito grato por essa oportunidade que o irmão tem, né, me dado aí nesse podcast, né? Sou grato a Deus por tua vida. Que Deus continue derramando toda sorte de bênção sobre ti, tua casa, tua família, e que o irmão prossiga com esse propósito aí, porque com certeza vem do coração de Deus. Isso aqui é missões, né? Missões vêm do coração de Deus. Amém, meu irmão? Amém. Eu que agradeço, meu querido. Eu agradeço de coração, né? Por ter aceitado, tirado um tempinho aí para dar o seu testemunho. E eu sei que vai servir de elevo espiritual e vai servir também para muitas pessoas que passaram por algo semelhante ou passaram ou vão passar. E testemunho muito abençoado, viu? Maravilhoso.